dia a todos. Estamos aqui na jusante do Silvério, aqui em Jaú, mostrando as saídas, as galerias de saída em Ármico, né? A escada de saída que vai ser aproveitada. Aqui a montante da canalização do córrego do Pires que deverá ser feita. Aqui não houve nenhuma grande intervenção ainda, nem há, né? Haverá desse ponto para cá que a gente vai mostrar os contornos. Olhando para a margem esquerda, a avenida que segue ao longo do córrego do Pires está sendo focada para vocês. E o que a gente vai fazer é mostrar os cruzamentos das transversais e o que já está ocorrendo com as chuvas do ano passado e desse começo de ano, na instabilização das margens, tanto da margem esquerda quanto da margem direita. O fato marcante aqui dessa canalização, como já foi sido detectado em outras vezes que aqui estivemos, é claramente a declividade alta das ruas que transversalmente chegam ao córrego e a falta de galerias de água pluviais. No caso, a gente observa apenas quando ocorre a construção de algumas bocas de lobo, bocas de leão, nas partes baixas, né? Mas não há, desde o começo da avenida lá na parte mais alta até a parte mais baixa, não há essa preocupação ao longo de todos os cruzamentos que a gente verá. A gente anota canalizações de água pluvial chegando de forma errática, né? Vão ter que ser adaptadas aí na sua proteção com as estruturas de contenção dentro das seções hidráulicas, né? A gente observa que, apesar dos pesares, o material coluvionar e o solo de alteração do basalto, ele tem naturalmente uma estabilidade muito favorável pela sua matriz argilosa, mas claro, com efeitos de erosão dos fluxos hidráulicos transversais, também acabam sendo susceptíveis e começam a perder estabilidade. Ao fundo a gente já nota o fundo dessa chegada aqui já em rocha, né? Com matacões de basalto, matrizes da rocha basáltica aparecendo também. E a gente vai depois fazer uma vista sentido montante. Nós estamos fazendo agora a vista sentido jusante, né? Caminhando em direção ao Rio Jaú, mas mostrando que há aqui debaixo dessa pontezinha há uma rede de esgoto que, na hora de se adaptar à chegada aqui, terá que ser feito com algum cuidado adicional. Ali nós estamos vendo aquelas tubulações que faziam parte da rede de águas pluviais que se despencaram, né? Justamente por motivos de falta de proteção, erosão. E isso é uma situação muito recorrente aqui no córrego, a gente já percebeu em vários pontos, nós vamos mostrar aí para frente. Então, aqui nós estamos mostrando aquela tubulação de esgoto Rede Nova, passando por dentro da seção hidráulica, e as condições totalmente instáveis, vão ter que ser adaptadas, né, com esses alas existentes, mas a estrutura de concreto para criar essa plataforma de saída aí do Silvério, sentido Pires, ao longo, até ele cruzar e desembocar lá no Jaú, lá na frente. Tem uma série de imóveis aí, de ocupações, eu imagino, obviamente, não sei se a palavra correta é irregular, mas elas estão dentro da APA, né? Logicamente não vão sair, mas o que a gente percebe claramente, como vocês verão ao longo da edição toda, é que as condições críticas ocorrem sempre que há ruas transversais chegando no córrego, tanto margem esquerda como margem direita, como nós estamos mostrando agora. Aqui nós estamos vendo já um primeiro efeito muito claro da questão da água que vem pela superfície, porque não tem a galeria, não tem a microdrenagem
compatível é a erosão mesmo, de cima para baixo, dos fluxos hidráulicos pluviométricos, que vão mostrando, por exemplo, essa árvore com as raízes praticamente todas expostas. Em muito pouco tempo, se continuar a região de chuva sem nenhum tipo de trabalho de estabilização, elas vão cair, não tem a menor dúvida disso. Como muitas já caíram, como a gente vai mostrar. Então nós estamos aqui mostrando agora de novo sentido a saída lá do Silvério, mostrando justamente que topograficamente essa curva aqui da rua, do começo vamos dizer, do córrego do Pires aqui na montante, ela tem uma declividade transversal maior do que a longitudinal, então as águas que caem aqui, elas ao invés de correr sentido as extremidades, aí, as canaletas, ou pelo menos o que deveriam ser canaletas aqui, elas correm no sentido de menor percurso e já vão avançando para deteriorar as margens do piso, como a gente viu, né? Então, olhando aqui, de novo, Nivaldo, olha aqui, ó, dá para perceber claramente, pós-gradinha, aqui havia uma proteção que já rodou, colocaram uma gradinha amarela aqui, mas só para orientar o povo do perigo, né, da instabilização que está acontecendo nessas encostas. Bom, nós estamos aqui no cruzamento da primeira transversal, margem esquerda, Rua Antônio Pavanelli, onde a gente destaca o mesmo padrão de microdrenagem existente, quer dizer, apenas para dizer que há uma microdrenagem, há uma boca de lobo no pé margem esquerda da rua, no finzinho dela na margem direita, como vocês estão vendo, e essas duas bocas de lobo são interligadas e caem numa boca de lobo margeando o rio, como vocês estão vendo ali, sem a menor preocupação em termos de uma bacia de dissipação, uma proteção dessa tubulação. Então o que acontece aí? Com certeza, vendo a declividade dessa rua, aquilo que nós já tínhamos falado na primeira, a grande maioria do fluxo de água não é captado por essas bocas de lobo, cai aqui, né? Nós estamos na altura da estaca 66 do córrego, tá? E aí o pouco que entra é canalizado embaixo, vai erodir embaixo do rio, embaixo do tubo, chegando ao rio. E a grande parte da água que sai por cima vai erodindo o talude por cima. E agora a gente mostra o resultado disso ao vivo aí para vocês. Aí tem uma tubulação que sai lá, tá vendo? Mas não dá para ver. E essa tubulação, a gente mostra aqui por cima, quer ver? Então, aí aqui é legal mostrar aqui, tá vendo? O efeito. Aí você vê que não tem proteção nenhuma, né? Olha lá já. Aí vocês estão vendo a chegada da rede de bocas, as 3 bocas de lobo únicas que existem dessa Antônio Pavanelli, que deságua aqui no córrego do Pires, margem esquerda, próximo da estaca 66. A gente não tem nenhuma baciazinha de dissipação, nenhuma estrutura hidráulica que quebre essa energia. Então, obviamente, com o tempo, o pé desse talude foi sendo erodido, os tubos vão caindo, vão se soltando, o pouco de cimentação que há entre eles vão caindo. A gente vai ver ao longo do rio muitas dessas tubulações caindo. E aqui ocorre essa lavagem do talude superficial e indo comendo por cima e fazendo o dano maior. Ressalta-se que a grande maioria dessas drenagens transversais, quando elas existem, as redes, essas bocas de lobo, né, o grande dano, além de não ter a parte de baixo, né, de sustentação da tubulação, ela é comida, o talude é comido em seu pé e principalmente em sua crista. Aqui ainda o efeito não é tão grande, porque nós estamos no começo da canalização, então aquele começo que a gente já mostrou já gerou, próximo da curva, aquelas árvores que estão praticamente todas expostas, e aqui nós estamos contando apenas com esse dano vindo dessa rua aqui. Mas à medida que a gente for andando, a gente vai percebendo
a complicação vai aumentando. Ressaltando aqui também um primeiro trabalho de limpeza das margens feito pela construtora, no caso a construtora Passarelli. Focalizando a margem direita, aproveitando na confluência da rua Antônio Pavanelli, estão vendo lá, olha lá, o que a gente já falou, ó, a tubulação, imagina-se que seja de água pluvial, né? Tá lá, o tubo já caiu, não tem o efeito de sustentação, né? Debaixo do tubo, a gente vê que não tem praticamente nada, tem alguns matacões de basalto, pedaços de pedra lá, nem sei se foram colocados ali ou depois, mas é uma coisa muito rudimentar, vamos dizer, não tem nada tecnicamente confiável ali. Então por isso que esse padrão é muito repetitivo. Nós estamos mostrando uma primeira chegada, uma primeira rua transversal, margem direita de um loteamento novo. A gente vai dar um nome mais à frente, que a placa aparece mais à frente. E ali a gente percebe claramente o mesmo efeito que nós estamos relatando na margem esquerda. Não há uma rede de microdrenagem pensada, né, coerentemente, e o fluxo que vem lambendo, vem por cima, né? E vem lavando tudo que tem por cima. Felizmente, nessa região o talude tem uma declividade baixa, a vegetação nativa está ajudando ainda a combater esses fenômenos erosivos. A gente percebe que ali é uma galeriazinha de chegada na reta da rua, estão vendo ali? De tijolos mesmo. Aquela lá mostra o padrão que deve ter sido feito na grande maioria das chegadas, olha lá. Uma chegada errática, tem alguns matacões de basalto servindo de apoio, depois um cimentadozinho bem rudimentar. Aquela ali ainda está viva, não se sabe por quanto tempo, mesmo porque percebe-se no trajeto do rio que existe uma curva e quando esse piscinão não trabalhasse, né, e na época que não era piscinão, era só lago, o fluxo longitudinal vindo lá da montante, passando pelo lago, começa a alargar a seção hidráulica, como vocês estão vendo. E ao alargar a seção hidráulica, ela vai erodindo, mostrando que aquelas árvores todas estão próximas já de cair também, como vocês estão vendo ali. Como não estou com o caderno de projetos aqui, eu creio que o eixo do rio aqui ele pode ser ajustado, né? Retificado em alguns pontos para fugir dessas curvas, para minimizar as obras que precisarão ser feitas, diminuindo um pouco o custo dessa canalização em termos de logística de obras aqui. Na margem esquerda, voltando, aqui já uma primeira intervenção da construtora, tirando a proteção superficial, que é um perigo nessa época do ano, porque logicamente a água vai vir por cima. À medida que a gente avançar agora sentido Rio Jaú, sentido Jusante, a gente vai perceber que ao contrário dessa primeira Antônio Pavanelli, as outras transversais elas chegam numa condição em que há o favorecimento de uma declividade sentido rio, e aí os estragos começam a ser muito mais proeminentes, como a gente vai mostrar. Focalizando o nome da rua que margeia do lado esquerdo do rio, a Avenida Joaquim Ferraz de Camargo. Aqui nós estamos na confluência da segunda transversal, a partir da montante, vamos dizer, do córrego, que é a rua João Hernandes. Aqui, de novo, observar o padrão das duas bocas de lobos dessa rua que vem lá de cima, como a gente vai mostrar. Declividade alta, né? E só aqui embaixo, no pezinho da rua, pertinho do rio, que tem essas bocas de lobo. Tem uma terceira ali, então elas se cruzam e depois vai sair. Não estamos vendo a boca de lobo do lado do rio, então com certeza ela sai dessa terceira boca de lobo que está do lado de cada da rua, direto para desaguar no rio, né? Daqui para frente a gente vai percebendo, e era legal o Nivaldo mostrar aqui para vocês, ó, a declividade da rua começa a acentuar, né?
a prevalência da declividade transversal das ruas que chegam em relação à rua Joaquim Camargo. E daqui para frente, esse efeito é muito mais evidenciado ainda, com situações já de danos na própria rua Joaquim Ferraz de Camargo. Olhando de novo para o córrego, se nós pegarmos o eixo dessa rua João Hernandes, né, nós vamos cair bem aqui onde está essa árvore que está com 90% das suas raízes já expostas, mostrando claramente o efeito erosivo. No caso aqui do rio sentido longitudinal, porque o Lago do Silvério Assoreado não funcionava com o Peicinão, né? Então isso aí já não é um trabalho de agora, esse trabalho de muito tempo que gerou essa situação. Então aqui também dá para se ajustar, tem espaço para se ajustar uma seção hidráulica, não é um ponto crítico da obra, com certeza dá para se trabalhar com uma solução menos pesada aqui. Vocês vão observar uma ilha e a gente vai olhar em cima, vão vindo para cá, Anivaldo, que tem a razão de ser. Essa ilha, ela está entre o percurso das águas, né, do córrego do Pires, na confluência com uma segunda chegada transversal pela margem direita. Então tem uma segunda rua chegando bem ali, um pouquinho deslocada o eixo dela em relação a João Hernandes. Olha lá, já dá para ter a noção da rua, tá vendo? Então é bem claro, fica muito claro com essa filmagem todo o processo, né, deletério que ocorre em função das chegadas transversais ao longo do córrego do Pires. Muito breve, eu creio que dentro da própria processo de execução dessa canalização, essas árvores que hoje estão aí, elas devem sair, né? Vai ter que se reaterrar talvez atrás. E claro, de novo, quando a gente for mostrar essas chegadas pela margem direita, a gente vai perceber o mesmo padrão, ou às vezes até menos. Há a possibilidade de não ocorrer nem bocas de lobo na margem direita, porque esse loteamento é até mais recente, segundo nos informaram aqui. Essa ilha tem a parte do lado de cá, interna, sendo erodida pelo rio, e a parte, o buraco que a gente está vendo que é à direita dessas duas árvores maiores aqui, geradas pelo fluxo pluvial que vem por cima, vem pela rua e vai lambendo o talude e vai descarregando aqui. Aqui há duas árvores que foram cortadas, a gente não sabe exatamente o histórico, se elas foram cortadas para facilitar o trabalho de limpeza, muito provavelmente, ou se elas já estavam na iminência de cair, não sei, não posso afirmar nada. Parece que estava numa região estável, né? Não sei exatamente dizer isso. Prevalência da declividade transversal das ruas que chegam em relação à rua Joaquim Camargo. Daqui para frente, esse efeito é muito mais evidenciado ainda, com situações já de danos na própria rua Joaquim Ferraz de Camargo. Terceira rua aqui na margem esquerda chegando é Joaquim Peralta, cruzamento com a Joaquim Camargo, né? De novo, vejam o mesmíssimo padrão, uma boca de lobo no pé aqui na chegadinha aqui embaixo, tem uma do outro lado e tem uma boca de lobo que chega na margem esquerda da rua e que vai jogar depois no córrego do Pires. Como a gente falou, a declividade transversal é grande e aqui a gente percebe uma declividade longitudinal da rua aumentando, automaticamente acelera-se o fluxo e, como a gente falou, vocês verão, os danos são maiores nessa região aqui, como a gente vai ver na margem esquerda. Mas a gente mostra claramente aquilo que a gente estava afirmando. A declividade da rua Joaquim Peralta, ela se soma com a declividade da Joaquim Camargo nesse ponto aqui, a calçada sendo deitada e as árvores começando a cair. Aqui vocês estão percebendo, nós estamos praticamente no prolongamento dessa nova rua, Joaquim Peralta, né? Chegando aqui,
A boca de lobo sai aqui para trás, já a saída da boca de lobo aqui em volta. Ali a saída da boca de lobo, também já está toda erodida. Mas o que a gente chama a atenção também é aqui, ó, que com o trabalho de limpeza preliminar, tirou-se o amortecimento natural das águas que vêm, como a gente sabe, preferencialmente pela superfície, e já começou a criar ravina no talude, logicamente temporário, que se criou aqui para limpar. Começou a ravinar o talude. E é assim que o processo... Aqui até uma situação didática, né? Está mostrando claramente como as coisas acontecem. Nós vamos andar agora mais para frente, vai ter uma quarta transversal, vem alto, vem a declividade aumenta, cai ali, tem uma baciazinha. E é ali que os estragos começam a ficar maiores. Tem lugar que não tem nem mais calçada. Há uma galeria chegando ali, uma escada hidráulica, a gente vai tentar mostrar de topo para vocês, mas deve ter algum conduto que preservou o talude lá, estão vendo? Não está danificado o talude ali, então provavelmente ali tem uma saída mais racional que deve cair nesse instrumento de dissipação aqui. E o que nós estamos vendo aqui, o efeito da margem direita aqui é apenas do rio, o fluxo longitudinal, porque o Lago do Silvério não funcionava como piscinão há tempos atrás. Quando ele ficar pronto, com certeza haverá uma minimização grande desse fluxo longitudinal. Então a gente nota inclusive que a estabilidade do material é bom, porque não está havendo a deterioração desse talude pelas águas que vêm transversais, devido provavelmente, a gente vai ter que constatar depois, alguma canalização que chega e se encontra com essa escada aqui, como a gente vai mostrar de topo. Mostrando sentido jusante, já mostra que tem uma gradinha amarela ali, e depois uma branca. A gradinha amarela era numa situação, uns danos menores, e a branca já mostrando que nem calçada mais há. A quarta transversal aqui ao longo da margem esquerda, Rua João Botter, cruzamento com a Joaquim Camargo, e aqui é que aumenta o problema, mesmo padrão, uma, duas e a terceira boca de lobo ali, né, que vão despejar aqui na região. Veja de novo o limo na calçada por onde a água deita e rola, e o ponto crítico está logo ali à frente, e vocês vão vendo, já dá para dar uma primeira focada, né, Nivaldo? Aquelas gradinhas amarelas e depois a branca. A informação que nós tivemos é que o próprio pessoal desse bar aí, Encontro dos Amigos, que proporcionou essas gradinhas para alertar o público do perigo da instabilização dos taludes. Aquele conjunto de 3 bocas de lobo na chegada da João Botter, né? Aqui no córrego do Pires, totalmente desprotegido o talude, não há nenhuma estrutura embaixo, né, de dissipação, essa água cai. É evidente, como não está chovendo agora, é claro que essa água não é água só de chuva, então deve estar misturado com, obviamente, esgoto doméstico, etc., que é o padrão. Então, muito em breve, já olhando, tem todo um trecho do tubo, já a ponta bolsa dele já descalçada, logo logo esse pedacinho vai descer, percebe claramente o efeito desastroso da ausência, né, da microdrenagem racional pela margem esquerda. À medida que chega a transversal para cá, a seção vai abrir, como vocês verão. E aqui já não há nem calçada, mostrando que totalmente estabilizado. Então significa fato novo aconteceu, algumas chuvas de maior intensidade devem ter ocorrido entre minha última estada aqui hoje, é dia 21 de janeiro, então nesse período de quase um mês, alguma chuva mais forte é que provocou provavelmente isso aqui. Essa árvore que caiu recentissimamente, nós estamos na 5ª Rua, Miguel Sancinete, cruzamento com a Joaquim Camargo, né? Existia até um poste, é isso? Até o poste rodou. Isso aqui, eu ressalto, é novo, não estava assim da última vez. Era possível se transitar por aqui. Nesse mês último caiu tudo, ó. Só quero checar se há uma chegada da boca de lobo. Provavelmente por aqui, porque ela está do lado de lá, né? Só que não estamos vendo
estamos vendo essa chegada aqui. Então estão aparecendo algumas fissuras já no pavimento da rua, não estou podendo afirmar ainda se tratam da instabilização do talude em si, aparentemente não. Tem várias manchas de asfalto, que já deve ter sido feito algumas manutenções. Deve ter tido a contribuição por cima das águas da chuva e deve ter tido a contribuição por baixo, né? Ao longo do tempo, se há um vazamento, uma pequena movimentação ponte-bolsa desses tubos aí, vai vazando água, criando o piping, né, por debaixo da tubulação, que deve ter gerado esse estrago aqui. Nós estamos numa iminência de erosão progressiva. Enfim, tudo que não deveria ser feito está sendo visto aqui. O que a gente percebe claramente que, do ponto de vista de evolução dos projetos, há de se pensar nesses cruzamentos como as obras de contenção fundamentais, típicas, e entre uma e outra, a gente pode talvez nem ter grandes preocupações. Nessa região não, porque a gente percebe claramente que a água está fazendo o que quer por cima da rua aqui, né? Existem situações mais favoráveis e outras menos favoráveis. Mostra que essa sancinete é bem longa, né? Tá vendo? Declividade grande e ela é bem extensa, então ela deve ter uma contribuição, o fluxo aqui é grande. Por isso o estrago grande também que deu aqui. E a gente pode afirmar isso ressaltando-se que como o Lago do Silvério foi sobreescavado, ele está numa cota mais baixa do que antes de se começar a obra lá, então ele já está funcionando, mesmo que sem todas as estruturas de controle, como um piscinão. Então, esses efeitos que nós estamos vendo aqui, mais uma vez, estão sendo causados única e exclusivamente pelas águas que vêm pela transversal. Então, aqui só para confirmar, a região onde o poste caiu, inclusive falamos com o morador, a CPFL teve que fazer uma gambiarra e ligar de outro poste provisório até se resolver essa questão, já que não há mais calçada ali, tudo destruído. E aqui a gente percebe claramente o fluxo superficial, que a água, o trajeto dela, né? Inclusive a gente vai mostrar fenda nelas. O morador, inclusive, acordou uma noite com um estrondo, era justamente essa abertura que foi feita devido à ação erosiva e abrasiva da água, destruindo até a estrutura de concreto. A gente percebe claramente aqui na longitudinal da Joaquim Camargo, a que margeia o rio, que aqui a situação começa a melhorar. Você percebe que não tem uma declividade grande, então a gente talvez tenha menos problemas, como a gente vai provavelmente ratificar à frente. É Rua Antônio de Camargo Penteado. De novo, veja, uma declividade grande, ela tem uma extensão um pouco menor, mas provavelmente ela cruza com algumas transversais lá em cima que alimentam ela e deve vir um fluxo razoável. Já é uma região menos complicada, né? Tanto que a calçada está mais alta que a rua, dá para perceber o alargamento da seção hidráulica feita única e exclusivamente devido ao fluxo que vem lá do Silvério. Assoreado passava uma quantidade muito grande, inclusive um morador nos confirmou isso, né? Então eu creio que as intervenções aqui, tirando as pontuais, a chegada das transversais pela margem esquerda e pela margem direita, aqui está numa situação mais favorável para se solucionar a canalização nesse trecho. Aqui nós estamos mostrando sentido montante, estão vendo que há uma recuperação da calçada, está numa situação mais favorável, como a gente acabou de dizer. Olhando em cima, deve haver uma rua chegando, provavelmente não dá para ter a certeza, mas tem um gradil, um portalzinho lá em cima, um talude muito mais íngreme, se bem que esse colúvio superficial aqui, ele se adapta bem a grandes declividades. E tem uma outra estrutura chegando aqui, ó, que é uma bacia de dissipação, uma chegada, uma escadinha com uma bacia dissipadora no final. A gente não está vendo correr água alguma ali. A gente vai tentar checar pela margem direita o que é essa ocorrência. E tem essa rede aqui que está cruzando o rio aqui nessa seção, mas está tranquilo aqui. Aqui houve uma primeira intervenção da construtora no sentido de fazer uma limpeza superficial.
Numa situação em chuvas como essas, né, não é uma melhor solução, mas enfim, para mostrar que a obra está começando. Nós vamos andar até ali para detalhar a 7ª chegada, vamos ver como é que está lá. Esta é o cruzamento com a 7ª transversal contada de montante, Rua Brás Rossi. Aqui, ó. Tem um PV, tem um posto de visita aqui, né? Tudo leva a crer que seja a partir desse posto de visita que há uma comunicação dos esgotos das duas margens nesse ponto aqui. Dessa 7ª rua de cruzamento aqui transversal, a gente percebe uma situação favorável. A calçada está mais alta, então provavelmente, e com a curva que está sendo feita para lá, talvez a água comece a gerar problemas mais para frente, como a gente vai atestar. Situação mais estável, isso significará uma menor intervenção ou uma obra menos parruda aqui para efeito da canalização. Bom, aqui nós estamos na 8ª transversal chegando ao rio, o Córrego do Pires, e aqui uma particularidade interessante. Vejam a extensão dessa Jesus Diz, o nome dela, Jesus Diz, não sei o que ela está dizendo, não sei o que o Jesus está dizendo aqui, mas vejam, uma declividade grande, o padrão. O interessante é que a curva, ela não se dá exatamente em cima da rua Joaquim Camargo. E aqui quem está pagando o pato são essas casas aqui, ó. Então a pancada, ao invés de ser no rio, está sendo aqui, nas próprias edificações. Essas casas estão funcionando como uma barragenzinha, um anteparo que amortece o efeito danoso da água. Aí a gente chega lá e vê que realmente estamos numa situação favorável. E olhando para a margem direita, nós não vimos, pelo menos daqui não dá para se perceber, ruas transversais chegando e uma mata fechada. Então uma situação extremamente favorável aqui, né? O que significa também uma intervenção mínima que há de se fazer aqui na canalização. Tudo indica que é o efeito causado pela drenagem do rio mesmo, do córrego vindo pela longitudinal. Essas árvores estão próximas de cair. É o efeito longitudinal e não transversal nesse caso, né? Veja, a mata preservada, não há manchas de erosão na margem direita. Então isso aqui, esse avanço, né? Pode perceber que o efeito é dominó, né? Do fluxo longitudinal do Córrego do Pires, que corria nesse patamar e avançou para o segundo patamar onde está a árvore. Dá para perceber claramente isso. Vamos ver aqui para dentro, na saída da Boca de Lobo. Deixa eu ver como é que está aqui. Aqui tem uma craterazinha também chegando, mas... Olha lá, tem a Boca de Lobo lá chegando, tá vendo? Mesmo padrão. A última Boca de Lobo, que se liga com aquelas duas. E ela vem sair aqui, sem dúvida, olha lá. Aqui a falta de técnica que dá o resultado, tá vendo? Ligado o esgoto, não está chovendo hoje aqui em Jaú, esgotão ligado na rede de água pluvial, é isso? E não tendo proteção de baixo, vai comendo talude. Então é o padrão que a gente viu, qualquer solução que se faça aqui tem que se proteger a base dessas chegadas, obviamente, com os gabiões, etc, e proteção, né, anti-erosiva para garantir a vida útil dessas chegadas na transversal. Aqui, com certeza, uma intervençãozinha pontual só. Essa aqui é a 9ª transversal, pela margem esquerda, Rua Dom Pedro I, o mesmíssimo padrão de Boca de Lobo, né? Tem uma Boca de Lobo ali que vem para cá, tem uma que sai aqui, que cruza, a gente não sabe bem porque tem uma Boca de Lobo daquele lado, naquela situação, porque não há uma declividade muito grande, enfim. E aí despeja no Córrego do Pires, já provocando um talude até negativo por debaixo da tubulação, estão vendo aqui, ó, tubulação, e de novo, esse cuidado precisa ser tomado na hora de se encaixar a obra de contenção aí para manter a tubulação estável, a canalização estável. Olhando a margem direita, como eu falei, está muito bem preservada, mata nativa, isso mostra a saúde do talude, né? A curva logo aqui à frente, com lixo, mostra claramente o efeito da sujeira, do assoreamento. O rio, ao fazer a curva, provoca na margem direita, por onde ele está tendo que se desviar, uma situação de erosão.
e deposição mais à frente. Então por isso que está sendo comido toda aquela margem direita ali. Efeito do fluxo longitudinal e não transversal. É Rua Dom Pedro I, tem aquela primeira boca de lobo que a gente mostrou e tem uma outra boca de lobo que sai uma segunda canalização que chega bem aqui, praticamente no eixo da calçada, né, da Pedro I, quase na esquina, na diretriz, vamos dizer, da calçada lá. E de novo, o padrão de sempre, não há proteção, ela chega no talude, vai comendo tudo e com o tempo isso aí vai sendo erodido e estabilizado e deslizado. De novo, então, tomar cuidado a hora que for fazer o ajuste aqui, também uma situação favorável, né? Tanto margem direita quanto margem esquerda, não tem grandes problemas, é aqui uma coisa mais pontual também. Olhando para sentido jusante, já temos mais um trechinho que foi limpo, né? Uma extensão mais limpa da construtora para dar o começo dos trabalhos. Aqui a topografia que a gente ressalta precisaria ser levantada com um pouquinho mais de rigor, só para a gente ter uma certeza maior, se possível, né? Das declividades, até para ter uma noção das chegadas e do porte dessas estruturas de contenção nos cruzamentos, né? Mas está favorável, está mostrando uma situação favorável ao longo da Joaquim Camargo, né? Uma declividade baixa, né? E isso está mostrando também que nós temos um talude aí e não temos grandes alargamentos nem estreitamento de seção, mostrando que realmente aqui os danos já foram menores também. Entre a 9ª e a 10ª transversal chegando pela margem esquerda, a gente está observando uma rede que está seca, não dá para ter a certeza exatamente onde está a rua chegando, parece que a rua está chegando um pouco para lá, viu? Ah lá, isso mesmo, olha lá. A rua cruza um pouquinho para lá, então a gente percebe, não sei de onde vem isso aqui, parece que talvez seja de algum desses sítiozinhos que está aqui, tá vendo? Tem alguma, mas não é um ponto de cruzamento transversal, né, das ruas, então está preservado, né? Tá percebendo? Uma seção pequena, hidráulica, bem próximo de uma situação original, não houve grandes agressões aqui erosivas. Nós estamos na rua Princesa Isabel, o mesmíssimo, de novo, padrão de bocas de lobo, né? Uma cruzando a outra, tem uma terceira aqui, e aqui descarrega para o córrego. A rua que a gente imaginava está aqui. Aqui, pelo menos, tiveram o cuidado de colocar uma proteção com matacões aí de basalto, que já estão instáveis, né, com o tempo, porque a água, o fluxo dela inteira bate aqui e vai lavando, né? Mas ainda manteve-se a seção, obviamente, devido a esses matacões, esses blocos de grandes dimensões que não deixaram o rio erodir mais do que devia. Que mostra que quando há proteção, os danos são bem menores. A construtora fez uma limpeza prévia até próximo da ponte. Vamos chegar por aqui. Que ali se encontra uma região instável. A gente vai checar depois, se não estou enganado, é a região em que a rua já estava começando a instabilizar, né? Então vamos checar primeiro lá, depois a gente dá a volta pela margem direita. Com a 11ª chegada à margem esquerda, né? Aqui a mão da rua impede a gente de avançar sentido o Rio Jaú, né? Dá para ver a placa lá já colocada. A gente vai focalizar sentido montante, né? Agora focaliza para cá, sentido montante, Nivon. A chegada, nós estamos nas proximidades da estaca 30, que nós conseguimos identificar na calçada, né? Várias chegadas aqui, né? Que vão ter que ser adaptadas com a estrutura de abraçar aqui o muro ala, né? A chegada das águas pela margem direita, a gente percebe que a situação de erosão, olha os ravinamentos aqui, né? Ao contrário de onde chegou, que a gente mostrou lá que os blocos de basalto estavam estabilizando aqui não, né? Então, com certeza tem que ter o cuidado na crista desse talude para
para mantê-lo estável e não só, né, para ele manter a seção, para ajustar a seção hidráulica aqui. Várias galerias chegando, a mesma observação já feita. A gente vai avançar agora sentido jusante para detalhar aquele trecho onde já se soltou um primeiro projeto para se trabalhar na margem esquerda, estabilidade do talude, uma vez que essa encosta é a que mostrou, inclusive, fissuras no pavimento. Então aquela região onde tem essa gradinha provisória em madeira, mostra o problema. Nós estamos de frente a duas bocas de lobo. Aqui, segundo moradores, como a gente pode mostrar, tá vendo ali? Ó, entulho jogado de forma irregular aqui. Então o fluxo de água, que segundo o que os moradores nos falaram aqui, é completamente errático, chega a invadir aquelas casas, tá vendo ali R1 Funilaria, aquela casa verde ali, o pessoal que falou que inunda com frequência. E a água deve procurar os seus caminhos de uma forma, o que der, sai daqui, dessas bocas de lobo, vem por cima, vem por baixo, e aqui onde já se projetou a obra de contenção, olha aqui, ó. Mesmo com os blocos de pedra, né, que estão colocados ali, eu não sei se esses blocos de pedra já estavam, eu não tenho certeza, não posso afirmar, eu acredito que tem uma movimentação do lado de lá, uma limpeza superficial, né? Mas tudo leva a crer que os blocos de pedra, esses blocos de pedra já estavam aí, né, Nivaldo? Olha, ó, a fissura da rua aumentando gradativamente, né? Da última vez que nós estivemos, a gente já havia notificado essas fissuras. Nós estamos na altura da estaca 28, por aí, né? Então aqui já tem esse projeto inicial de se começar a fazer a estabilidade dessa encosta. Aí, nós estamos seguindo o jusante e estão vendo esses trilhos adaptados, tem trilho de madeira, né? São dormentes antigos, imagina, que seja, aparente. E aqui a gente vai observar mais à frente que há até obras de contenção emergenciais ali, ó, né? Aqui tem uma outra série de boca de lobo, olha lá. A boca de lobo sai, tem alguns blocos de basalto, aqui pelo menos eles cuidaram do pé do talude, por isso que aqui o talude não avançou, né? Imagina-se nós. E ali na região onde está aquela placa, a gente vai chegar perto agora. Mostra agora sentido montante, olha lá, a mesma situação. A fissura abriu um pouco mais em relação ao momento que a gente esteve aqui em dezembro. Algumas estaquinhas de madeira. Olha lá, a segunda, a galeria saindo aqui sem... Tem pelo menos alguns blocos de basalto tentando dissipar essa energia na chegada. Seção alargada do canal. Vamos ver mais para frente aqui. Aqui que tem, se não me falha a memória, a proteção, essa obra emergencial aqui. Essa aqui é a rua Vereador Oswaldo Lucas. Quase que uma rotatóriazinha mínima, tem uma chegada em curva aqui. Barracos ocupando regularmente a margem direita, né? Onde que estaria a obra emergencial? Aqui ainda não apareceu, mas com certeza isso aqui foi um calçamento emergencial que fizeram. Isso aqui para orientar que está difícil a passagem, está instável aqui a margem, né? Ali tem uma saída de canalização que a gente vai mostrar também. Olha lá, água com esgoto chegando do outro lado também, que você não tem lastro nenhum. E na margem direita a gente está vendo já uma primeira limpeza com um preparo de taludamento aí da seção, que já está numa situação mais favorável. Veja que nós estamos longe de agressões das transversais, então
o talude corresponde a uma situação mais estável, como sempre a gente tem falado, né? E onde há chegadas transversais, a situação é exatamente o oposto à instabilidade. Nós vamos chegar só até aquela pontezinha, depois a gente volta. Chegamos aqui na segunda travessia, né? Estamos nos aproximando do desemboque lá no Rio Jaú. Aqui é a segunda ponte, né? As galerias de águas pluviais chegando com esgoto, tudo. Tem situações que já caíram, né? A gente não viu realmente nenhuma obra emergencial. A gente até vai voltar, né? Para checar, viu, Nivaldo? E depois a gente vai percorrer por cima, a gente vai pegar o carro, voltar e andar toda a margem direita até a primeira ponte agora, que é próximo da estaca 30, para depois a gente pegar esse trecho final aqui e seguir nos dois sentidos até detalhar o máximo que pudermos aqui, relatar o que está rolando aqui, tá bom? Voltamos aqui só para ter a certeza das coisas, né? Então nós estamos próximo da estaca 29, na primeira travessia, e a gente vê a chegada dessa pontezinha, sentido montante, tanto na margem direita quanto na margem esquerda, tem blocos de basalto colocados há muito tempo aí, né? Isso não foi colocado agora, e por isso que não houve obra emergencial ali. Essa proteção com os blocos de basalto segurou o talude aqui, né? Apesar de erodilo, tem região que parece que o rio subiu e passou acima, né? Tá vendo ali? Essa subida do rio, né, com mais a contribuição de cima que chega daquela região, é que provocou aquela instabilidade do talude, que fez com que gerasse as fissuras no pavimento que está invadido pela gradinha branca que a gente vai mostrar de novo. Essa ponte, a gente se recorda de um tempo atrás, ela estava com o nível do curso d'água mais baixo, dava para ver que ela estava com a fundaçãozinha exposta. Parece que ela está numa condição boa, né? Então o encaixe aqui com a solução nova em relação a esse muruala, etc. Talvez não seja uma coisa tão complicada de ser feita. A gente, como falou agora, a gente vai voltar para a margem esquerda só para detalhar a chegada lá aonde o asfalto trincou e onde já foi solto um primeiro projeto de estabilização. É pontual, não tem uma extensão muito grande, é muito provável que a gente não precise utilizar a solução ao longo de todo esse trecho que vai da estaca 21 a 29, se não me engano. Isso pode ser adaptado aqui em obra. Estou mostrando aqui, ó, voltando a mostrar, que a saída aqui nós estamos voltando para a região da região fissurada da rua. Aumentou um pouco a espessura da trinca. Vocês estão vendo que o talude cedeu mais um pouco, né? As árvores de menor porte caíram, mas não há nenhuma estrutura de arrimo, até porque os blocos de basalto estão funcionando como uma proteção desse talude, mas na região transversal, como os moradores mesmo já afirmaram aqui, que a água ela passa por cima aqui e não vence, então ocorreu uma erosão de cima para baixo do talude, né? E que foi com o tempo comendo e provocando essa instabilização que gerou a retroprogressão de instabilização desse talude. A gente não está vendo a chegada daquelas duas bocas de lobo lá, mostram lá de novo as duas bocas de lobo que há, mas há uma terceira boca de lobo nessa confluência. Essa boca de lobo sim está saindo com a canalização aqui, ó. Infelizmente o marco do estaqueamento a gente não sabe, mas é fácil chegar em planta. É Vereador Oswaldo Lucas, o nome da rua. Ela está chegando seca, parece que aqui não tem ligação com o esgoto, pelo menos por enquanto, né?
que há no finalzinho dessa rua X-2, que está chegando aqui na transversal, né? Tem uma boca de lobo ali, e essa boca de lobo está desaguando provavelmente naquela escada hidráulica que a gente viu, né? Que havia uma bacia dissipadora. Ó, esses ganchos dá para ver a boca de lobo. E essa boca de lobo, ela deve conduzir essa canalização que chega e cai naquela escadinha hidráulica. Tá? Felizmente parece que não estão sendo ligados de esgoto com água pluvial porque está seca a saída lá. Olhando agora sentido montante, as ruas desse loteamento, a gente vai contabilizar. Então logo ali na esquina já tem a X-3, que a gente vai verificar alguma chegada nociva na margem direita agora. Aqui, ó, conseguindo uma vista fundamental pela margem direita, mostrando aquela obra emergencial, onde a gente tinha mostrado a bacia de dissipação, e na hora da edição a gente identifica quais são as ruas, né? A rua que está a montante e a que está a jusante, como o Nivaldo está percorrendo, mas aquele estrondo que o senhor se pronunciou agora no texto, que a gente ouviu, diz respeito a esse escorregamento dessa estrutura provisória que fizeram. Veja, ela é longa, né? Então, claro, aqui vai ter que ser todo removida essa estrutura de contenção e fazer uma nova, inclusive porque aqui é aquela região onde empoça mais, né? Que teve um relato das pessoas. O tal do barzinho é mais para frente, né? Bem ali, Bar dos Amigos é bem ali. Então, depois na edição a gente identifica entre quais chegadas na transversal a gente está se referindo. Na margem direita, como a gente está falando do loteamento aqui, aí o que a gente vai identificar agora, a mostragem do padrão é o mesmo, tem algumas bocas de lobo, né? E depois cai direto aqui, mas veja, o talude está bem preservadinho, não há grande agressão, né? A intervenção na margem direita é mínima. Mais à frente, como a gente vai começar a mostrar, elas estão provocando também problemas na margem direita, né? Aqui seria a rua X-4, né? Da margem direita chegando, loteamento novo, a gente está vendo a placa ali, a gente vai ler a placa para lembrar o nome de novo para vocês. Por trás da placa já se vê aquela região que a gente acabou de dizer, onde derrubou-se o poste agora em janeiro, com as chuvas de janeiro. Foi um perereco, segundo os moradores, caiu árvore, eles tiveram que fazer a gambiarra lá, né, dos fios. Não se resolveu, ali não dá para transitarmos por calçada. Nós vamos descer ali para enxergar a saída e vamos ver se dá para enxergar a saída dessa boca de lobo aqui na confluência, né? É o cruzamento na margem esquerda da Miguel Sancinete, depois a gente conta quantas são, que aconteceu agora com as chuvas de janeiro, que derrubou essa árvore, derrubou o poste. É um dos pontos de maior alagamento. Então todo esse trecho daqui até aquele barracão azul que a gente falou lá é contínuo o problema, onde caiu aquela estrutura provisória, toda ela derrubada. Houve um desmatamentozinho para se colocar esse painel aqui, né? Limpou-se tudo e favoreceu, porque ali tem a rua X-4, né? E isso que provocou a facilitação do fluxo pela rua de lá, que vai lavando e vai comendo a crista desse talude, ainda em pequena monta. Vocês percebam, volta nela aqui embaixo primeiro, tá vendo que não tem nenhuma tubulação saindo dela ainda, não instalou-se nada, né? Então, corrobora-se o que a gente está vendo lá, aquele taludezinho que foi comido por a parte superficial dele, a crista dele, próximo da placa do Jardim Botânico, é porque essa água não está sendo coletada e jogada racionalmente para o córrego e ela está correndo por cima e está provocando aquela erosão no cruzamento dessa rua. E tal qual a gente observou na boca de lobo da X-4, na X-5, faz o foco aí. Ela é profunda, mas não tem canalização nenhuma saindo dela. Então, o que está percebendo é que eles deixaram prontas as bocas de lobo e depois, né, num segundo passo, né, seria ligado. Então, claramente, as bocas de lobo não estão trabalhando,
As águas que vêm por cima, vejam a declividade é alta, né? Como eram as da margem esquerda, essa água passa toda por cima. Então, aqui nós estamos na margem direita, aquela escada hidráulica que a gente citou, ela é antiga, né? Tem uma tubulação chegando, vertendo água, não é... Ou é água de algum córrego, mas com essa cota aqui, com a cota do rio lá embaixo, não parece ser uma água de córrego chegando aqui, muito alto para ser, né? Não tenho bem a certeza. Talvez de alguma galeria que deveria ser de água pluvial, mas que já deve ter esgoto, porque se não for mina isso aqui, riozinho canalizado, né? Está muito alto a cota, é de algum esgoto clandestino aí. Bem na confluência dessa rua X-6, ela vem com tudo para cá, essas águas, não deve ser pouca, passa por cima e por meio dessas árvores ela foi criando aquele buraco monstruoso, onde a gente já tinha relatado, depois do buraco ainda corre o córrego do Pires, como vocês estão vendo. Enquanto não ficar pronta a drenagem dessas ruas oficialmente, com canalização racional, o interessante fosse suavizar esse talude aqui, proteger com grama aqui para estabilizar a margem direita da canalização. Essa é a rua X-7, pela margem direita, e a gente vê os padrões de bocas de lobo no pé dessas ruas transversais, mas aqui, ao contrário das outras que a gente notificou no DVD, não tem a chegada da boca de lobo aqui na margem direita, vamos dizer, dessa rua perimetral margem direita. Aqui a gente vai descer um pouquinho, tem algumas erosões localizadas, já dá para ver aqui, né? Mas não está gerando grandes problemas, que a crista do talude é grande, de forma que a margem direita não está com grandes problemas. Então, aqui estamos mostrando aqueles primeiros barracos que ocorrem bem próximo da estaca 66, 67, no começo aqui do córrego do Pires pós-Silvério. Aqui vocês têm uma visão mais favorável de tudo que a gente falou. E claro, todas as chegadas têm que ter essa proteção, esse lastro, né? Para se manter viva essa canalização por toda a vida útil da obra. O que vale dizer, estão próximo da estaca 21 pelo projeto. E a gente já tinha andado do lado da margem esquerda, feito o trajeto. Mostra os carros passando pela margem esquerda lá, só que a mão muda, por isso que a gente teve que fazer a volta aqui. O que a gente percebe, até pela questão dos taludes, que o trecho com o muro de gabião ele não vai ser muito extenso, né, na margem esquerda. Na margem direita tem entulho jogado, tem aqueles blocos de basalto que a gente já havia filmado de lá para cá, né? E tem só apenas uns barracos aqui, né? Que eu não sei como é que vai se lidar com eles aqui. Aí é questão da prefeitura local. Mas percebe que é uma situação favorável. Então, muito provavelmente não há necessidade de se colocar muro de gabião dos dois lados, né? Eu creio que no trecho muito próximo, só daquela rotatória, naquele trecho onde vira uma bacia de inundação que a água vem por cima e destrói, né? Eu creio que da estaca 29 até a 26, 25, provavelmente, talvez ocorra isso. A partir dessa curva aqui, tudo indica que a solução é menos invasiva, menos bruta, mais barata. Vamos agora então fechar a margem direita da estaca 20, 29 e 30 até o Jaú, depois a gente volta e fecha todo o córrego. E aí o material estaria finalizado. A rua é maior, então as pancadas não são muito grandes. A gente vai ver que não aconteceu grande coisa. Ocorre, porém, tem uma curva vindo nesse sentido para cá e depois o rio vai voltar para lá, ó, como o próprio Nivaldo está mostrando, quer dizer, ele volta a seguir a trajetória normal. Alguma questão de urbanismo que gerou essa solução. Então a gente vai ver o resultado disso nas margens agora e na frente. Veja a curva que se forma na margem esquerda, que se acentua para a margem direita. Dá para ver como essa ponte foi construída. A fundação é direta, tem ali o embasamento de basalto, ou foi complementado. Depois tem uma soleira de concreto ali para o muro
um muro de concreto armado subir ali, né? Tem a primeira conjunto de canalização chegando, pegando as águas que vêm das bocas de lobo ali da Túlio Bernardi, como a gente notificou. Lateralmente a gente está vendo algumas chegadas bastante sinistras de tubulação ali, que a gente não sabe precisar o que é. Ali parece que tem outra, né? Mas realmente tudo leva a crer que o Silvério trabalhando como um controlador dessas vazões, a agressão às margens aqui vai ser muito minimizada, né? E preponderará nos encontros das transversais os ajustes de obra que precisarão ser feitos para dar garantia e boa qualidade de vida útil mesmo. O nome é a 12ª transversal e aqui nós estamos, praticamente, ela bate de frente com a 10ª transversal aqui pela margem direita. Apesar da declividade não ser grande, mas como essa região aqui ela já pega água de outros lugares, ao longo do tempo, olha aí, veio comendo por cima, destruiu a parte de cima, da mesma forma que a drenagem do lado de cima fez com que o talude ficasse quase com inclinação negativa e lavou todo, garantindo-se a operação correta do piscinão. O efeito erosivo das águas longitudinais tende a desaparecer, então eu acredito que esse quarteirão todo aqui ele tem que ser tratado de uma forma quase que semelhante, dando um reforço nas chegadas transversais. Ali a gente vê mais um claríssimo efeito da questão da água que vem por cima, tá vendo? Com certeza tem uma chegada ali, uma boa parte vem por cima, está mais alto a rua que a calçada, então quando enche ali provavelmente vem para cá e tem a curva, né? Então estamos na última travessia antes de chegar no Rio Jaú. Aqui nós temos espaço para fazer qualquer solução que se pretenda, as mais simples possíveis em termos de canalização. Estão mostrando esse último trecho antes de chegar no Rio Jaú, que foi relatado agora. Tem a curva, como a gente mostrou, a erosão vindo pelo longitudinal, mas também pelo transversal. Ali na frente nós já temos o desemboque no Rio Jaú. Nós vamos chegar lá agora só para fazer o último detalhamento. Estamos chegando aqui na última travessia e logo depois da pontezinha a gente já tem o Rio Jaú chegando. Então isso aqui, esses muros alas mostram a chegada do Córrego do Pires e a gente vai atravessar e mostrar a chegada lá do Rio Jaú e pronto. Está finalizada a epopeia chamada Córrego do Pires. Com esse material agora a gente vai editar e em breve o DVD está pronto para ser enviado para todo mundo aí do estúdio.